amigos da TV Pensamentos Mágicos. Mais um programa, dessa vez fora dos estúdios da TV Pensamentos Mágicos. Tivemos a honra, a alegria de estar visitando o Grupo Fadelito de Educação Infantil. Sejam muito bem-vindos ao Fadelito. Então, esse é um programa especial. Hoje, a TV Pensamentos Mágicos, né, que fundamos tão pouco tempo, novíssima, né, já tem, assim, grandes personalidades da educação, pessoas que apoiam a educação, que fazem a diferença na vida da criança e das famílias. E, consequentemente, torna a sociedade uma sociedade mais justa, íntegra e a caminho da transformação que é tão importante na nossa vida. Fábio, é um grande prazer estar fazendo esse programa contigo. Demorou, mas aqui estamos, né? Que nós nos conhecemos na Beta Educar, que foi um momento tão importante para a educação. E, Ricardo, muito obrigado pela oportunidade. Sabe que o nosso encontro na Beta Educar foi um início de uma história de amor, né? Os princípios do Pensamentos é muito do que é a nossa vida aqui na escola e a nossa missão pela educação. Para quem ainda não conhece, hoje o Fadelito é a maior rede brasileira de educação infantil, especializada em educação infantil. Imagine um lugar para aprender, crescer e fazer muitos amigos. É a maior rede especializada em berçário e pré-escola do Brasil. Fadelito, educação infantil de qualidade. Nós temos hoje 24 unidades e esse é o nosso propósito de vida. Quando a gente idealizou e começou a escola lá em 1999, naquele momento as mulheres estavam tendo uma participação já mais intensa no mercado de trabalho, e a gente entendeu que a nossa missão ali era o cuidar, o educar, e essa nossa responsabilidade social em formar cidadãos para um futuro do nosso país, promissor para o nosso país. Então a gente entende bem a educação não só nos conceitos pedagógicos, mas a educação com valores, de formar cidadãos para um mundo melhor para o nosso país do futuro. E esses valores só se adquirem mesmo com consciência, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre o que você pensa. É possível a gente, em futuro próximo, alcançar um sentimento mais perto de uma fraternidade, de um bem-estar, porque não há progresso se não for coletivo, né? Como você vê isso? Você sabe, Ricardo, eu tenho uma impressão da pandemia que, na verdade, ela trouxe à luz algumas coisas que vinham acontecendo de forma mais lenta, né? Eu acho que a pandemia acelerou muitos processos e também essa questão das carências emocionais das crianças e dos jovens. Mexeu muito com as crianças, né? Sabe que tem uma pesquisa com 176 mil crianças nos Estados Unidos, de um órgão governamental, que diz que de 2016 a 2020 a ansiedade já tinha crescido 29%, a depressão em crianças e jovens 27%, distúrbios de comportamento das crianças tinha aumentado em 21%, e a diminuição de crianças que praticavam esporte em outros itens 18%. Mas você vê que essa tendência já vinha tomando forma desde 2016, documentada. Eu acho que a pandemia acelerou isso.
Uma pesquisa feita na Inglaterra revela um aumento de 20% no número de crianças e adolescentes com problemas de saúde emocional depois da pandemia. Pois é, Thalita, e aqui no Brasil não é diferente. Os níveis de estresse, tristeza e ansiedade aumentaram quase 50% entre jovens e crianças. E uma coisa que você falou que é muito importante, é um princípio meu, inclusive, você falou em tornar o mundo melhor para que a prosperidade seja mútua. A educação japonesa hoje é referência no mundo. Sim, é verdade. O japonês tem um princípio, chama Jitakiwei, que é que ou a prosperidade é mútua ou ela não existe. Então, eles têm isso muito enraizado na cultura deles, né? Sim. E eu acredito que a criança é um espelho. Se a gente espalhar afeto, se a gente multiplicar valores morais como solidariedade, como pensar no próximo, como empatia, eu acho que a gente sim tem um futuro promissor, mas essa tendência precisa acontecer. Claro. Né? Eu acho que isso precisa estar no centro da escola, não como um acessório para a escola. E a gente vem acompanhando hoje que a educação, que era uma instituição, vem se tornando uma empresa. Então hoje a gente vê muitas tendências que são comerciais, sim, levando ao centro da educação o ensino de matemática financeira, que é muito importante, o ensino de idiomas, que é muito importante. Mas a base da educação, principalmente da educação da primeira infância, são os valores morais. Sim. A personalidade da criança, já comprovado por vários estudos e pensadores, se forma até 6 anos de idade. Então a gente tem uma janela de oportunidade aí muito rica para inserir nessas crianças alguns dos ensinamentos que a gente quer que eles tenham. Acho que tem 3 componentes na personalidade da criança, que sim, é a questão genética, a questão comportamental dessa criança e principalmente o ambiente que ela vive. E a escola tem que ser um ambiente que dissemina valores morais, que dissemina esses princípios que a gente espera para o futuro. Então, eu acredito que o grande aprendizado da pandemia não foi o que ela trouxe, o que ela criou, mas o que ela acelerou, né? E as crianças realmente pós-pandemia sofreram muito com ansiedade, com diversos distúrbios. É verdade. E eu queria até, em cima disso que você está falando, ou seja, pegando esse gancho, muitas crianças tiveram e estão tendo ainda problemas, porque sim, essa paralisação realmente deixando isoladas, né, esse processo que foi interrompido, né, de repente elas se veem em casa. E hoje nós temos crianças que não querem mais ir para a escola, estão com medo, e tudo está acontecendo ainda. Mas é preciso cuidar disso, né? Dar a ela mecanismos, ferramentas emocionais que possam trazer à tona essa transformação. Quero lembrar também que a BNCC, na documentação vinda do MEC, né, trazendo para a escola pública e privada, se não tiver isso que você falou, esse cuidado do gestor educacional, né, não só do ponto de vista da assistência dos professores com ele, esse mantenedor, com essa visão futurista, né, porque não adianta você pensar na educação hoje, você tem que pensar ela se movimentando, os problemas, os percalços, olhando o que o professor necessita para que ele possa cada vez mais oferecer o que há de melhor para as crianças. Você, como gestor escolar, o que você diria assim para o mundo do empreendedor educacional? Ricardo, o que eu penso sobre esse assunto é que antes, né, o professor era um mentor, a informação vinha de cima para baixo, em linha reta. E hoje o professor é um gestor de conteúdo. Sim. E também um gestor de emoções. Mas também o grupo de professores que a gente tem não aprendeu isso na faculdade. Eles aprenderam conteúdo. Eles aprenderam a alfabetizar. E eu acho que hoje a escola precisa oferecer para o seu grupo de professores também algum tipo de material, algum tipo de linha de estudo para que eles consigam gerenciar esses sentimentos.
E a gente não entende isso ainda como uma coisa tão importante como ela é. Eu estava lendo essa semana ainda um estudo do MIT sobre inovação. Eles são um celeiro de profissionais Sim. inovadores, empreendedores. E você precisava ver como tem relação do emocional com a questão da inovação, com a questão do empreender também. Sim. Um ambiente de inovação ele tem que ser um ambiente de reconhecimento. Um ambiente de inovação tem que ser um ambiente de liberdade emocional, onde você possa se expressar sem medo. Então eu acho que o emocional é o carro-chefe também para o aprendizado. E isso a pedagogia hoje já ensina, né? Não existe educação sem afeto. Claro. Haja visto que para alfabetizar você usa o A da letra do meu melhor amigo, não é mais o A da abelha. Então a gente já entendeu esse mecanismo. Agora o que resta é o gestor escolar, a escola, entregar subsídios para o seu grupo de educadores para que eles possam trabalhar isso com consciência e com uma metodologia assertiva. E uma coisa que também, olhando o grupo Fadelito, né, de ensino infantil, qual você acredita ser o mecanismo dessa transformação? Como a Fadelito, por exemplo, coloca o estado de fraternidade, por exemplo, entre as crianças, já visando esse bem maior, que é esse conjunto, né? Mostrar para a criança que, olha, é melhor dividir para a gente somar lá na frente, porque todo mundo ganha, e o individualismo só nos causa problema. Sim. Sabe que nós mudamos há mais de um ano a nossa metodologia do socioconstrutivismo para o socioafetivo. Sim. E nós temos aqui um projeto chamado Transformar, que ainda é um projeto em construção, mas que vem tomando corpo, aonde a gente trabalha o emocional da criança, o socioemocional, como proposta central da nossa escola. Então nós estamos aqui com um princípio inegociável, que é ter crianças felizes. E também aprendendo e também sendo educadas aqui. Até por isso, eu passei no stand de vocês e parei. Da PP Mágicos, né? Isso. Passei no stand de vocês e parei porque isso está no centro das nossas conversas aqui. Eu acho que essa é a educação do futuro. Não é educação só de tecnologia, de gestão financeira, de línguas, mas a educação do futuro é a educação que forme o ser humano do futuro, como pessoa, como solidário, como parceiro, como emocionalmente bem resolvido. Transformador, né, Fábio? Sim. A educação que transforma, né? É a transformação que nasce de dentro para fora. Sabendo-se que emoção sem razão, ela é pipoca sem sal. Então a gente tem que dar à criança a alegria, né? Ela tem que ter contato com as outras crianças, com o mundo, que ele seja um profissional com ética, um profissional que esteja empreendendo humanismo. O que você acha desses professores que não observam esse tipo de situação? Eu acho, Ricardo, que com o mundo moderno, tudo que a gente aprende hoje já pouco vale daqui a 10 anos. Eu até pela minha experiência de pai, eu acredito muito que as nossas famílias aqui, elas buscam em primeiro lugar que seu filho seja feliz, né? Eu acho que nem mais a palavra sucesso, porque o sucesso é relativo. Sim. Né? O sucesso foi muito vinculado com ser bem-sucedido financeiramente. Verdade. Mas eu acho que os pais buscam isso, né? Eu quero que meu filho seja feliz acima de tudo, né? Se ele puder entrar numa faculdade muito concorrida, que ótimo. Mas ele pode ser feliz e bem-sucedido também de outras formas, né? E eu acredito que precisamos, em primeiro lugar, cuidar do emocional dessa criança, porque a felicidade é algo muito introspectivo, muito interno, muito pessoal de cada criança. E cuidar e gerenciar todos esses sentimentos não é fácil. Eu posso ter uma criança que é muito bem sucedida na questão pedagógica, ela lê, ela escreve, ou que meu filho tenha notas maravilhosas, mas é um adolescente infeliz. E principalmente pode ser um adolescente sem valores. E aí não me interessa.
No mundo de hoje, quantas pessoas bem-sucedidas a gente conhece que não tem valores morais? Sim. Não adianta ter o sucesso financeiro, ser um grande empresário, ser um político renomado, se não tem valores morais. Verdade. Qual é o legado que eu quero deixar para o meu filho? Eu quero deixar ele com um aparato emocional, com uma conduta bem formada de valores, para que ele seja parte de um mundo melhor. Não me interessa a curto prazo que ele seja bem sucedido, me interessa que ele seja feliz e que ele colabore para o mundo. Nós trabalhamos com bebês de 4 meses a crianças de 5 anos e 11 meses. Esse foi o nosso pedaço da educação que a gente escolheu. Nunca quisemos ampliar para o ensino fundamental, porque a gente sempre buscou se especializar nessa fase. Qual a quantidade de alunos na totalidade do Grupo Fadelito? Hoje a gente deve estar chegando em torno de 2.500 crianças, perto de 3.000 crianças. 3.000 crianças. O objetivo para os próximo ano é outros estados ou só estamos aqui em São Paulo? Nós estamos fechando o nosso plano de expansão em São Paulo. Agora, nos próximos dias, a gente está abrindo mais 3 unidades, que é Guarulhos, Ipiranga e Moca. Mas sabe, Ricardo, eu nunca quis ser o maior, né? As coisas vão acontecendo. Eu sempre quis fazer o bem para as crianças. Eu sempre quis ter minha parte de responsabilidade na educação daquelas crianças. Eu quis, como marca, quando eu falo Fadelito, ser lembrado com carinho por tudo que a gente entregou para essas crianças. Sabe que nesses 22 anos, 23 anos já, muitas coisas mudaram, né? Muitas coisas na nossa estrutura, no nosso modelo de educar. Mas eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Esse nosso boneco, esse Fadelito, esse personagem, ele foi criado e ele está lá sempre de braços abertos com algumas estrelas em volta. E ali estão nossas 3 premissas inegociáveis. Ele está sempre de braços abertos porque acolhimento é a nossa principal forma de ser e de viver aqui dentro. As estrelas estão espalhadas em tamanhos diferentes e em locais abstratos porque cada criança e sua família são únicos para nós. Sim. Cada criança tem o seu momento e a gente atende com personalização. E principalmente, toda vez que você vê o nosso logotipo, você vai ver ele sorrindo. Porque não existe educação infantil sem felicidade. Então não é fácil ser um empresário, um empreendedor, um professor, alguém da educação. Porque todo dia que eu acordo de manhã, eu sei a quantidade de filhos, entre aspas, que a gente tem aqui para cuidar e a nossa responsabilidade na vida dessas crianças. Então, a gente acorda sempre com esses 3 propósitos, né? De acolher, de atender individualmente, de trazer felicidade para essas crianças. Aí fica tudo mais fácil. Sim. E a nossa equipe, a gente chama até de família Fadelito aqui, a nossa equipe vive esse propósito e vive esses princípios dos 3 pilares que a gente tem. Então é uma missão de vida, Ricardo. Ser professor, ser educador, é uma entrega de vida que a gente faz em prol do outro e em prol do mundo. A gente dedica a nossa vida a colaborar com a formação e com a vida de outros. Que beleza, Fábio. Eu queria te perguntar, poxa, se tem vai fazer 23 anos, tá? Eu tiro da tua conta aí de idade, 23 anos. Quanto tempo você começou a Fadelito? Sabe você que tinha quantos anos? Eu tinha acho que 20 ou 21. Caramba, Eu tinha uma namorada que eu trabalhava em vários colégios. Comecei a terceirizar projetos esportivos e tinha uma namorada que era pedagoga e aquilo me provocou, me animou. Eu falei, eu tenho um sonho de abrir uma escola de educação infantil. Ela falou isso? Eu. Sim. Mas eu quero um modelo diferente de escola, porque lá na década de 90, ou o pai optava por um colégio grande, sim, com 2, 3 mil alunos, super estruturado, mas um pouco mais frio, né? Não dá para ser um elefante e ter a sensibilidade de uma formiga. Ou o pai e aquela família escolhia uma casa adaptada.
E eu falei, poxa, eu consigo ter acolhimento numa estrutura um pouco maior, numa estrutura um pouco melhor, porque eu também vou oferecer qualidade física para essas crianças brincarem. Eu posso ter parques grandes, salas temáticas. E aí nasceu o sonho de ter uma escola de educação infantil que tivesse uma estrutura própria para a educação infantil. Tanto é que hoje a gente tem um departamento muito forte de arquitetura aqui, desenvolvendo materiais e modelos de escola, mas que a gente conseguisse ter o acolhimento daquela casinha de família adaptada. E aí juntei dinheiro, vendi um carro, aluguei uma casa. Ricardo, acreditou mesmo, hein? O negócio do acolhimento era tão sério que eu pus até carpete na sala de aula, mas foi terrível. Não durou muito. Mas a gente corrigiu e a coisa foi fluindo. Eu hoje sou muito agradecido por aquelas primeiras famílias e até encontrei um casal que foi um dos nossos primeiros clientes, né, como pais. Sim. Sou muito agradecido por eles terem acreditado, porque eu realmente era muito novo, mas eu tinha um sonho maior e isso me motivava. E a gente foi seguindo ali com uma plaquinha na porta de matrículas abertas, já um imóvel grande, já era um imóvel com essas premissas de uma infraestrutura própria, mas foi aí que começou. E tem um passo muito importante, tem um momento muito importante na nossa vida como escola, porque eu sempre tive claro que nós éramos uma escola para famílias, para mães que trabalham, né? Então aquela mãe que precisava voltar da licença maternidade, deixar o seu bebê com 4, 5 meses, ela precisava de uma escola que passasse segurança para ela. E aí eu peguei uma placa de joalheria, na época acho que era Geovision 900, 9000, e começamos lá debaixo da mesa a tentar montar um bendito Veja Seu Filho Online. Só que você imagina que a internet era discada. Né? E depois de uns 6 meses debaixo da mesa... Fábio? Eu acho que 2000... Foi logo no começo. A internet não dava subsídio para transmitir imagem. Sim. E o desafio era que numa situação de segurança, que era uma placa de segurança, você transmitia da loja para um. Sim. E a gente tinha que transmitir da escola para um monte de gente. E não tinha internet para isso. E eu lembro do dia que foi bem simbólico, quando a gente transmitiu a primeira vez a imagem do Veja Seu Filho Online, que a criança ficava lá soluçando, porque era aquela internet de escada. Robozinho. Mas essa vontade de fazer essa mãe participar do dia a dia da escola era grande em nós. E a gente vem conseguindo. Você pode acompanhar tudo o que está acontecendo dentro da escola por meio das câmeras em HD instaladas em toda a instituição. É só acessar o site, entrar com seu login e senha e pronto. Já pode acompanhar o dia a dia do seu filho na escola, onde você estiver. Ricardo, eu entendi o meu propósito de vida, hein? A gente teve momentos difíceis e até como instituição, como empresa, a pandemia foi uma prova absurda para nós. Um teste emocional para nós. Sabe que também complementando esse assunto da mãe que trabalha, a criança de hoje, e hoje para nós quase 80% dos nossos alunos estão em período integral ou intermediário. Poxa. A gente tem muita responsabilidade nessa educação emocional, nessa educação ampla. Porque antigamente, quando eu falo antigamente, falo há poucas décadas atrás, não existiam quase escolas de ensino integral. Ricardo, você pode ver que eram poucos internatos, até chamavam de internatos, semi-internatos. Era bem reduzido esse número, né? E a criança ia de manhã ou de tarde para a escola e depois ela ficava em casa com a mãe. E essa criança não tem mais a mãe em casa hoje, em boa parte, e legal, esse é o mundo, mas a escola adquiriu um papel maior nisso. Né? A escola tem mais responsabilidade. Acaba sendo, não é nem meio a meio, né, Fábio? Acho que é 70%. A gente se preocupa muito com a autoestima dessa criança. Então, para nós alfabetizar, que essa criança saia daqui lendo e escrevendo algumas palavras, para nós é importante. Para que ela possa ingressar em qualquer colégio de ensino fundamental e ela tenha a autoestima dela preservada, ela se sinta bem na escola, ela se sinta orgulhosa, ela se sinta capaz. Então, a gente prepara essa criança para que ela possa ingressar em qualquer escola, de qualquer nível e de qualquer metodologia, para que ela se sinta bem
e a escola traga para ela bons sentimentos, porque a gente tem essa tendência de se sentir bem, onde a gente se sente capaz ou parte do todo. Então, a nossa intenção é que essa criança saia formada e apta para ingressar em qualquer escola de ensino fundamental em condições de acompanhar o conteúdo e preparada emocionalmente para isso. Essa é a nossa missão aqui. Ou seja, dos comportamentos com ela para com o mundo e ela com ela mesma. Porque o que nós observamos hoje em dia é essa interrupção. As crianças saem de uma instituição, entram em outra instituição que não tem essa preocupação, e realmente elas sentem. Podem observar que muitas crianças não se adaptam em escolas que, né, vinham num processo e daí muda, a criança sente. E às vezes não é nem um problema da criança, mas sim o da continuidade desse ensinamento. Não é o ensinamento instrutivo, mas o ensinamento emocional. Sabe que nos nossos papos aqui de bastidores, eu dei um exemplo que me norteia muito para o Ricardo, e eu acho que isso reflete muito o que é a educação hoje em dia, né? Antigamente a gente comprava uma mesa porque ela era maciça, porque ela ia durar 20 anos, porque ela tinha qualidade debaixo ali da capa, né? E hoje a gente compra fórmica porque ela é bonita. E se eu colocar um parafuso aqui, ela derrete, né? Eu acho que o pai que está buscando a escola, ele tem que hoje tomar esse cuidado. Busque uma escola que forme seu filho em valores, em emoções, num sentido mais amplo de educação. Eu acho que muitos acessórios da educação são importantes. E é muito legal para a mãe falar, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo na escola, mas precisa ver se aquela escola é formada de madeira maciça ou se ela é de fórmica. Sim. Quais são os princípios que tem dentro dela? Então, o conselho que eu posso dar aqui para os pais que nos assistem é: entendam a escola que vocês estão escolhendo para o filho de vocês daqui para frente. Verifique se ela é de madeira maciça, verifique se ela tem valores, verifique se ela está preocupada em trabalhar o emocional do seu filho, os valores do seu filho, numa educação mais ampla. E esqueçam a fórmica. Fábio, eu queria te agradecer e queria que você falasse um pouco sobre aquilo que você deseja para o futuro próximo das escolas, principalmente para as crianças. Ricardo, fico muito feliz e honrado em poder participar desse bate-papo com você. E uma certeza eu tenho, né? Muitas modas ainda vão passar na educação. Mas o que não vai passar é o nosso propósito. Sim. Por ter crianças felizes e emocionalmente bem resolvidas. Isso eu tenho certeza que nunca vai sair de moda. E tenho certeza que isso é o que nos move todos os dias em prol de um mundo melhor. O meu aluno aqui também fala inglês, tem judô, tem balé, tem culinária, nutrição, mas ele principalmente tem uma educação completa e uma educação afetiva. Fábio, foi um prazer mais uma vez, quero te agradecer a todo o grupo, né, que participa dessa educação que transforma, e agradecer a todos que nos assistem e que possam divulgar, entrar no site fadelitos.com.br, conhecer o trabalho da instituição. Ela já compõe aí praticamente São Paulo inteiro e vai se estendendo, e acompanhar um trabalho tão importante que deve servir de modelo para outros gestores escolares que buscam realmente levar para a população, para as crianças principalmente, e os seus pais, uma educação de primeiro mundo. Quando a gente fala educação de primeiro mundo, não é só no aspecto de benefícios, vamos dizer, de lazeres, de brincadeiras, de emoções que a criança tem, mas de valores morais, éticos, morais, tão importante para que a criança possa se tornar um adulto rico em valores morais, éticos e principalmente
e que possam melhorar a sua vida e o mundo. Fica aqui meu abraço a todos e até o próximo programa, se Deus quiser.